Kate Richard da Silva pergunta: o advento dos estudos do simbolismo por volta do início do século XX, identificado pela Suzanne Langer em Filosofia Nova Chave, oferece possíveis saídas para transpor a confusão que temos entre a imagem do pensamento antigo e moderno? Caso sim, alguns intelectuais, muitos mencionados por você, já estariam pensando a partir desse ponto de superação dos graves equívocos gerados no período conturbado que você analisou? A resposta é sim, em 2 casos. Quer dizer, a recuperação não só do simbolismo, da linguagem simbólica, mas da concepção da realidade como símbolo, é a primeira coisa que tem que ser feita. Fora disso, não existe religião, não existe cristianismo, não existe nada. Existe vamos dizer, um simulacro kantiano. Né? Vamos lá, segunda pergunta do Leonardo Batista dos Santos, que eu esqueci. Ana Regina Guimarães Bolsas, uma pergunta importantíssima. O que pode ocorrer a uma pessoa num estado abaixo descrito? Por exemplo, a pessoa que tem um raciocínio intuitivo, percepção, uma velocidade de 400 por hora, mas sua capacidade motora é de apenas 100 por hora. Haverá nesse momento um gap, que desse modo gera muita ansiedade na pessoa que tem esse tipo de experiência. Bom, esse é um dos grandes problemas nesse aprendizado. Você saber coisas que você não vai poder dizer e que o seu próprio cérebro não acompanha e que você em seguida perde. Eu digo, aí você precisa da fé. A fé em que aquilo que você soube está lá, é a realidade, mesmo que você não lembre. Né? E também você precisa da fé para você aceitar a sua condição material de bichinho impotente de acompanhar essas coisas. Quer dizer, você pode ter acesso, ter momentos em que você percebe uma outra dimensão e entende um monte de coisa e depois aquilo some. Né? Quando some, vamos dizer, é o momento, não é o momento da revelação, é o momento da fé. Quer dizer, nós vivemos entre esses 2 momentos. Né? Então, a fé é quando você não sabe, mas sabe que aquilo existe. E a fé implica também a paciência e a submissão à sua condição temporal. A aceitação da condição temporal. Porque se Deus quisesse me fazer ver tudo isso de repente, Ele faria. Se Ele não faz, é porque eu não tenho envergadura para isso. E se eu não tenho envergadura para isso, para que eu preciso saber tudo? Então, a aceitação da sua ignorância, a aceitação, vamos dizer, da sua fraqueza, a aceitação da condição corporal, é, vamos dizer, uma forma de adaptação muito correta, vamos dizer, do seu ser corporal à figura maior. Quer dizer, existe entre a sua identidade corporal e a sua identidade efetiva, existe uma relação de semelhança e diferença, que é a analogia. Hein? Por isso mesmo que eu digo, o corpo, a existência corporal, é um símbolo da outra existência. Então, como símbolo, ele tem algo dela, mas ele não é ela. Então, existe uma tensão de semelhança e diferença, e nós vivemos nessa tensão. Então, vamos dizer, o desejo do conhecimento pode se tornar uma perversão, na medida que você não aceita o esquecimento, não aceita a sua fraqueza, tá entendendo? E, portanto, você não tem fé. Daí você vira um gnóstico, porque você quer, vamos dizer, o conhecimento, que é o domínio completo da situação. Nós não podemos ter isto. Na maior parte dos momentos, nós temos o quê? A fé apenas. A fé é uma coisa que você sabe, né? E que pode até ser provada, tá compreendendo? Mas que escapa da sua capacidade num certo momento. Está entendendo? Então, quer dizer, quando Pitágoras nomeou a filosofia de filosofia, é isso que ele quis dizer. Nós não seremos sábios nunca. Nós apenas amaremos a sabedoria. Né? Em certos momentos ela se abre a nós, em outros momentos nós a perdemos. Mas nós continuamos confiando nela, né? No instante em que nós a esquecemos. Agora, se você quer, vamos dizer, se a sua parte, vamos dizer, se a sua ambição de conhecimento se sobrepõe a isso, né? Então aí você virou um gnóstico mesmo. Mas existe o sábio ou isso é só uma imagem para a qual a gente está vendo? O sábio é Jesus Cristo. É sabedoria divina, não é humana. Cronos, isso aqui é um pseudônimo? Aqui, ele mesmo diz, pseudônimo, espero. Foi o Alessandro. É possível que esse canal da visão remota tenha sido ativado de maneira estabilizada naquela menina sem pupilas que passou a ver pela intercessão do Padre Pio? Muito provavelmente. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Marcos Maris, diante dessa ótica da verdadeira identidade do ser humano, como fica a questão do inferno? Eu digo, a palavra responder inferno quer dizer inferior. Quer dizer, uma forma de existência diminuída. Tem outra pergunta aqui. A maldade, ela é substantiva, ela tem substância, a maldade, ou é a ausência de substância do bem? Segundo Santo Tomás aqui, todo mal é ausência.
Todo mal é uma privação. Tá certo? E à luz dessa explicação aqui, você entende que realmente é assim, porque o ser humano ele tem uma verdadeira natureza. Essa natureza é permanente, é imortal, tá certo? Transcende infinitamente o seu círculo de existência corporal. É uma coisa que você não pode rejeitar, você não tem como rejeitar. Entendeu? Então, é por isso que a igreja diz que aqueles que vão para o inferno vão por escolha própria. O Monsenhor de Ségur, no livro que chama L'Enfer, que é um livro importantíssimo, um livro de 50 páginas, ele relata vários casos de pessoas que apareceram depois de mortas, apareceram para outras, e disseram, olha, eu estou aqui no inferno por uma sentença justa de Deus. Quer dizer, o condenado do inferno, ele não se rebela contra a sua situação, ele a aceita. Tá certo? O que significa que essa diminuição, né, foi, de certo modo, voluntária, se mantida até o fim. Seria uma ausência de substância, mas que tem uma representação substantiva também, que seria o inferno. Sim. Aqui, quem foi que perguntou isso? Peraí. Beto Moraes. Qual o papel importante da dor física para a experiência do medo? É fundamental, nós já nascemos sentindo dor física. Você já viu um bebê? O bebê passa o tempo todo angustiado. Se ele não está com fome, ele está com sede. Se ele não está com sede, não consegue fazer cocô. É uma coisa horrorosa, pô. Quer dizer, a existência física ela é uma miséria, de algum modo. Mas ela não pode ser rejeitada. Porque é uma condição que nos foi imposta por um motivo que a gente não sabe. Por que a gente não poderia ser logo direto esta criatura maravilhosa, completa? Eu não sei porquê, eu não tenho resposta para isso, mas nós temos o fato. E se você rejeita o fato, você rejeitar a existência física, você está rejeitando a própria estrutura da realidade, porque é a condição real na qual você está. Então, a nossa atitude perante a existência física ela tem que ser uma relação de plena aceitação, mas uma aceitação de tal modo que te liberte dela. Que você não fique preso totalmente a ela. Libertar completamente só na morte. Quer dizer, tem um jogo dialético muito, muito sutil. Né? Porque se você parte, vamos dizer, para a rejeição da existência física, não, isso aí é o gnosticismo. O gnosticismo é uma revolta contra a existência física. E uma tentativa de obter, vamos dizer, um estado de controle cognitivo da realidade inteira em vida. Não faz sentido.